Bom, falar de racismo é algo bem complexo, né? Eu posso partir da ideia de racismo estrutural para a gente pensar o racismo, né? Pensar o que é a raça e o que é uma estrutura, né? Se a gente pegar no dicionário a ideia de estrutura, conjunto de organização que estrutura, que sustenta algo, né? Então pensa comigo, você está aí numa casa, aí, num cômodo. Existem estruturas que sustentam esse cômodo. Se você derrubar as paredes desse cômodo, você não destrói a casa. Mas se você tirar as estruturas dessa casa, esse cômodo, essa casa vai por água abaixo, né? A mesma coisa. Nós vivemos num país onde a estrutura dele é racista. Se a gente quebrar, destruir algumas instituições, alguma coisa desse país, a gente não acaba com o racismo. A gente tem que destruir as estruturas desse país para a gente transformar e ter um país de fato não racista, né? Como que é essa estrutura racista? O país se estruturou na ideia de que existe raças e dentro da ideia de raças, existe uma raça superior e as raças inferiores. A raça superior é a raça que deve continuar, né? Que deve melhorar, que deve ser protegida, que deve ser prolongada, né? Esticada. E a raça ruim é a raça que deve ser combatida, a raça que deve ser exterminada. A raça ruim, ela ameaça a raça boa. Essa é a ideia que configurou o começo da nossa nação e chegou até hoje. Perpassou por todas as eras, se a gente partir da ideia de história do Brasil, e chegou até nós, né? Os estados modernos, né, que aparece na modernidade essa esse começo desse racismo. Então, o Estado brasileiro ele se organizou nessa perspectiva, né? Ou seja, chegou em um território chamado, que eles chamaram de Brasil, e falou: vamos nos organizar aqui. Como que vai ser? Nós, pessoas brancas, né, iremos organizar as pessoas e as coisas que estão nesse território. Então começou a organizar a família, a igreja, a escola, a universidade, o exército, né, a polícia, as empresas, né, as ONGs, todas as organizações, ela foi feita, né, a partir do ponto de vista das decisões, né, do poder do branco, da branquitude, da supremacia branca. Tudo bem? E então esse branco, ele decidiu como ia organizar e como essas pessoas seriam organizadas. E nós sabemos, né, tivemos aí a princípio, o genocídio da população indígena, né? Eles tentaram escravizar essa população indígena, em sua parte. Houve uma grande resistência, né, dessa possibilidade de escravidão. Escravizaram uma certa parte desses indígenas e mataram os outros que eles não conseguiram manter o controle desse corpo. Então eles vão para a África, né, e pegam esses corpos e trazem para cá e começa a forçá-los a trabalhar para eles, né? Nesse pegar esses seres humanos de lá e trazer para cá, tem um grande problema, né? Esses seres humanos não podem ser os seres humanos que eram lá, né? Ele não pode ser um povo bantu, um alçá, um jeje, não pode. Ele também não pode ser um homem branco. Então, o que que ele é? Né? Então eles começam a construir um tipo de ser dentro desses corpos, né, a partir desses corpos, que eram os seres chamados de escravos ou negros. Bem? Então existe a ideia de que a ideia de negro é uma construção do homem branco também. O homem branco foi lá e construiu o homem negro, né? Porque se você partir da África, esses povos não têm ideia de raça, não têm ideia de negro. Eu não sou um negro, eu sou um alçá. Eu sou o Yorubá, não tenho nada a ver com negro. Então, a ideia de negro, né, e a ideia de raça
é uma criação da branquitude, do homem branco, para estruturar a sociedade. E aí, durante essa história, tivemos aí 388, mais ou menos, eu não lembro ao certo, foram quase 400 anos de escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América e o último país a abolir a escravidão das suas leis no mundo, se eu não me engano, foi a Arábia Saudita em 1963, 64. Né? Então, muito recente. O fim da escravidão não foi uma decisão do homem branco de entender que o ser negro era um ser humano que precisava de cuidados, que precisava ser respeitado, né? Não. O fim da escravidão é o resultado de muitas lutas, né? Muitas resistência desse povo negro. Não aceitar em ser reduzido em coisa, em escravo, em um ser apenas animal. Então, a conquista negra foi o fim da escravidão. Porém, não conseguimos acabar, abolir com o racismo. O racismo ele se organizou de uma outra forma, pós-escravidão. Lembrando que o Brasil ele foi um país que demorou para abolir nas suas leis o racismo, a escravidão, enquanto os outros países já tinham feito isso, porque ele estava configurando, né, esse outro tipo de racismo. Como seria o racismo a partir de agora? O que ele fez? Ele trouxe imigrantes para cá para se misturar com os negros, para embranquecer a população e a população não ser conhecida como como uma população negra. Se você pegar os dados, negros eles eram a maioria na época da escravidão do que brancos. Com o tempo houve alguns censos aí dizendo que branco seria a maioria, né? Mas aí a gente conseguiu desmistificar isso e chegamos hoje em um dado que ainda é meio místico de 54% da população, né? Mas se a gente olhar a população retinta, que são negros mais escuros, e a população que é considerada parda, né, negro de pele clara, o negro de pele clara ele é maior, né, do que o negro de pele escura. Ou seja, essa ideia de embranquecer a raça lá atrás deu certo, né? Vencer, que é mais uma artimanha do racismo, e não mais o racismo da forma escravocrata. Outra prática racista que foi implantada no Brasil e deu certo por muito tempo era de que não havia racismo no Brasil. Por esses povos terem se juntado, né, negros e brancos, e ter aparecido negros de pele mais clara, eles chamavam de mestiço, né? E depois, na década de 60, cunharam esse termo pardo, e na escravidão chamavam de mulatos, né, filhos de uma mula. Essa junção, esse projeto de embranquecer, ele serviu para tentar enganar, né, para mentir, tanto internamente no Brasil quanto externamente, de que não havia racismo no Brasil. Né? Vivíamos uma democracia racial, ou seja, as raças aqui são democráticas. Não é mais o branco que manda e desmanda, não é mais o branco que toma as decisões sobre o país. O negro indígena também faz parte das decisões desse país. Ele também compõe a organização de uma forma de poder, com a ideia de democracia racial. O que a gente sabe que também é uma mentira, né? Foi uma historinha contada para continuar o racismo. Se a gente pegar a população mais rica do país, né, que tem grandes poderes de decisão, a gente não vai encontrar pessoas negras. Para vocês entenderem sobre o casamento interracial, o casamento entre brancos e negros no Brasil, a classe mais pobre, né, a D e C, as pessoas se relacionam, brancos e negros, mulheres, homens, né, se relacionam e a quantidade é quase a mesma, né, a quantidade de homens negros e mulheres negras que casam com pessoas brancas é parecido. Já a classe média, né, homens e mulheres negras para se casar com pessoas brancas já é um problema, porque o homem branco ele consegue ter relações com algumas mulheres brancas, mas a mulher negra ela já não consegue, já é problemático, né?
Agora, na classe superior, a classe da elite, né, a classe rica, não há casamentos interraciais. Não existe negro casando com branco entre ricos. 98% dos ricos só casam com ricos entre si. Né? Se a gente for para os lugares de decisões de poder, qual que é a proporção de pessoas negras lá tomando decisão? Ela é mínima, né? Isso nós sabemos. Ou seja, a ideia de que há uma democracia das raças, ou as raças discutem o que é melhor para o país, ele é um mito, né? É uma mentira. Que o movimento negro na década de 80, eles conseguiram já quebrar esses argumentos e a gente está vivendo esse momento onde esses argumentos estão espalhados pela sociedade e as pessoas têm tomado consciência disso e têm lutado de outras formas contra o racismo. Então, o senhor estava falando sobre o negócio do mulato, que, tipo, eu sou mais clara, né? Eu sou uma negra clara. E o meu sobrenome vem Mulatinho. Meu nome é Ludmila Mulatinho. E Reparei isso. bem no começo, quando tava pesquisando o significado do meu nome, nunca teve significado. Tipo, no Google não achava. Aí minha mãe achou e falava que era do ato, da mula. Aí eu fiquei tipo, nossa. Sim, a ideia de mulato, né? Primeiro que a ideia de mestiço não se usava a palavra mestiço para seres humanos, mas só para animais. O mulato, né, vem da ideia de filho de uma mula, né? A mula é o cruzamento de animais inferiores que dá um animal inferior, né? Tem essa ideia dentro dos animais que eles utilizam esse linguajar para seres humanos negros, né? Então um linguajar racista. Bom, eu posso falar um pouco mais sobre esse movimento do negro no mundo, né? No mundo no sentido negro no sentido da invenção do homem branco, né? Essa palavra negro é uma invenção do homem branco, é fruto de um delírio do homem branco. O homem branco ele não consegue lidar com um ser diferente. O pensamento branco, chamado de branquitude, né? Ele não consegue lidar com o outro, né? E nem consigo mesmo, moral da história. E esse pensamento é um pensamento narcisista, né? Um pensamento de loucura, um pensamento controlador, um pensamento de dominador. Então, ele não consegue olhar para o ser negro, né, e ver o ser negro. E aí a gente tem três momentos. O momento onde foi a escravidão, né, da captura desses corpos. Lembrando que o ser negro, ele foi uma construção em todos os sentidos. Você pega esse Yorubá, tira a roupa dele, tira todos os adereços do corpo dele, raspa o cabelo dele, né? Marca ele com ferro o nome de alguma propriedade de algum senhor. Coloca num barquinho, né? E traz para um outro mundo, totalmente diferente. Nesse outro mundo, ele não pode falar a própria língua, ele não pode adorar o próprio Deus, ele não pode ter as mesmas práticas que ele tinha lá no seu mundo, na sua terra, no seu povo. Nesse outro mundo, o que ele tem que fazer? Trabalhar. O trabalho repetitivo, né? Exaustivo, pesado, que o homem branco não quer fazer. Então, ele impõe isso sobre os corpos negros. Né? Essa é a primeira condição. A segunda condição é a condição da colonização. Você vai colonizar esse corpo. Você vai ocupar o espaço, tanto o território em África quanto o corpo negro, né? Se aproveitar desse corpo, explorar esse corpo. Né? Em África, esses brancos diziam: a gente quer redimir vocês, vocês são uma raça superior e nós queremos fazer que vocês evoluem para que cheguem a ser igual a nós, né? Para que vocês sejam brancos. E o resultado disso a gente vê hoje, né? Pessoas negras negando o seu fenótipo
de homem negro, né? Raspando o cabelo, alisando o cabelo, fazendo cirurgia para afinar o nariz, tendo medo, vergonha do seu próprio corpo. Isso começou há muito tempo lá atrás, que chegou até hoje. Então, dentro desse segundo período ainda há o nascimento da escrita do negro. O negro se impondo enquanto sujeito, enquanto um homem, um ser humano na Terra, né? Lutando contra a opressão branca. Diversas revoltas de escravos, as independências no mundo é fruto dessa revolta desses homens negros que começou, vamos dizer, no Haiti com as independências, mas se a gente pegar, nós temos o Quilombo dos Palmares no Brasil, que entrou para a história lá no século XVII, né? A abolição da escravatura no mundo, a descolonização da África na década de 60, 70, né? As lutas pelos direitos civis no mundo todo, mas os Estados Unidos foi marcante na década de 60, né? E o fim do apartheid na década de 90, lá na África do Sul, né? Então, tem esses dois períodos do ser negro nesse mundo branco, né? E o terceiro é a era da tecnologia, a era do neoliberalismo. O neoliberalismo seria uma organização do racismo na atualidade, que é uma dominação a partir das tecnologias, né? Da globalização dos mercados, da privatização no mundo, dos complexos militares que veio do império, 12 grandes impérios, né? E a tecnologia. Isso é o terceiro movimento do negro no mundo. E nessa terceira fase, o que aconteceu? Aquilo que só o homem negro, só o ser negro era vulnerável, né, sofria na escravidão, em vez de falar, bom, acabou a escravidão, agora você é um sujeito com direito que deve ser protegido, né, cuidado pelo Estado, não. Eles rebaixaram algumas pessoas brancas, ou seja, todas as pessoas subalternas do mundo foram rebaixadas à condição de escravo, à condição de trabalhador assalariado, à condição precária de vida. Ou seja, o racismo ele é nocivo para todos nós, pessoas negras, pessoas brancas, né? Tem a sua humanidade agredida. A sua humanidade, o seu ser enquanto sujeito humano, é agredida. Isso é extremamente problemático, né? Porque aí a gente não vai para lugar nenhum enquanto a gente fica reproduzindo, apoiando, fingindo que não existe racismo. Então, até aqui alguma pergunta? Eu quero entrar num tópico que eu tinha falado aqui, que é para a gente debater também, que eu quero falar da questão da apropriação cultural. Que assim, que nem você falou, as pessoas negras, elas tentam cada vez mais ter características brancas, né? Como, por exemplo, alisar o cabelo, que nem você falou. Mas hoje em dia, conforme algumas características negras foram se tornando padrão de beleza, como ter boca grande, as pessoas brancas começaram a se apropriar da cultura negra, né? Como, por exemplo, as tranças de dread, né? Que tem um significado cultural negro e que não faz muito sentido uma pessoa branca usar esse tipo de dread. Eu queria entrar nesse assunto e perguntar qual é o impacto social que essa apropriação de cultura causa. Esse panorama histórico que eu fiz, bem, né, genérico, bem reduzido, resumido para vocês, já mostra que a apropriação cultural, ela não vem de agora. Né? A apropriação da cultura negra, ela não começa agora. O homem branco, ele nunca gostou da pessoa negra, né? Por isso que ele quis destruir a todo momento. Mas de algumas coisas que esse homem negro faz ou fez, eles gostam. Exemplo clássico é a música, né? A música no mundo ela é negra, né? Convenhamos. Qualquer lugar do mundo, se você for olhar a música que está sendo feita, que é boa ali, o negro está envolvido. Né? Então, as pessoas brancas, ou a branquitude, ela gosta do que o negro faz, mas não gosta do negro. Isso não é de agora. Então, eles apropriaram diversos feitos negros durante a história, falando que não foi o negro que fez, é nosso, nós somos dono do mundo, então o que é feito é nosso. O que o negro faz? A música, a arte, a intelectualidade negra, né? Temos negros que fizeram
feitos maravilhosos para ciências, né, a qual foram embranquecido ou esquecido, o nome não é citado, ou alguém falou, é meu, né, ou seja, apropriação cultural, durante a história, é muito comum, né, isso é uma forma de perpetuar o domínio branco. Ou seja, quando uma pessoa branca quer se apropriar de alguns atributos, né, de alguns feitos negros, ela está tentando apagar, né, essa pessoa negra, tempo da história. Então, a questão da discussão se a mulher, né, pode usar trança ou não, né, se o homem pode usar dread ou não, que é da cultura negra, eu acho que não é uma questão que a gente tem que discutir. Eu acho que uma pessoa branca comprometida com a luta antirracista, eu acho que não é uma questão para ela se fazer, devo ou não devo. Não, acho que seria mais interessante ela perguntar, né, por que que eu não começo a engrandecer a estética negra? Por que que não ajudo aquela coleguinha, aquele coleguinha que está ao meu redor, que se sente com baixa estima por conta da sua estética negra? Por que que eu não, né, em vez de querer, não, eu quero fazer música de negro agora, por que que eu não ajudo as pessoas negras a adentrar esses espaços de arte, de saber, né, da estética, da beleza? Por que que eu não faço isso? Eu acho que as pessoas brancas poderiam começar a discutir sobre isso, e não se eu devo colocar trança ou não. Acho que não faz sentido esse debate. Nesse sentido, parece que a pergunta e a colocação dessas pessoas é que pode estar havendo um racismo reverso. As pessoas negras também estão se apropriando da cultura branca, né? As pessoas negras estão utilizando a cultura branca para si, falando que é sua. Não, isso de fato é uma amnésia, né? Se a gente partir da realidade histórica, né? Negros nunca tiveram o poder de escravizar pessoas brancas e utilizar toda a sua potência, todo o seu poder, toda a sua beleza, sua intelectualidade para si, de apagar na história as pessoas brancas, né? De falar que as pessoas brancas não fazem nada de bom, né? Colocar as pessoas brancas para trabalhar forçadamente, para trabalhar de uma forma precária, salubre, com baixo salário. Pessoas negras no mundo, na história, nunca tiveram esse poder, né? Então não há um racismo reverso, não há uma apropriação da cultura branca. Então nós estamos nesse processo, podemos, genealógico, né? De descobrir os feitos negros, né? Para a gente poder contar a história, né? Talvez quando a gente terminar isso, aí podemos falar de que o negro se apropriou do branco. Mas, enquanto isso, não. Esse assunto, tipo, do branco poder usar trança, eu acho que, em minha opinião, tá? Eu acho que não há problema algum, portanto, que respeite a história e que não pense que é apenas um penteado, a mesma coisa que um branco usar um turbante. Não é apenas um penteado, um acessório. E também respeitar toda a história por trás, porque tem muitas pessoas que, tipo, não respeitam, acham que esse é um adereço. Mas se a gente partir desse ponto aí, o problema assim como o rock and roll, né? Todo mundo conhece como uma música de brancos, né? Mas é uma invenção negra. Assim como diversos feitos, né? Que começou assim, o branco, nossa, que bonito, que legal, gostoso de fazer, deixa eu fazer também. Quando vê, né? Não tem resquício negro mais naquilo. Daqui a pouco a trança foi inventada, sei lá, pelo deus Apolo na Grécia. E os negros, quem vai contar a história, né? De que isso era adereço de identidade em povos africanos, que foi utilizado como estratégia de fuga na época da escravidão, que é utilizado como afirmação da identidade negra, né? É utilizado como afirmação da reconstrução da identidade negra, entende? Daqui a pouco a gente não está mais contando isso, né? A gente vai ver a trança bonita lá no branquinho e achou que foi o grego, o romano, né, o medieval, lá na Europa que inventou as tranças e os negros apropriaram. A gente já tem um problema de
quando a menina branquinha, loirinha, põe a trança, desfila pela cidade ou vai para a passarela, fica uma coisa maravilhosa, é cool, é bonita, é moda, é estilo. Mas quando uma menina negra põe lá na periferia a trança, ela é tida como suja, como feia, né? A gente já tem esse problema, não é? Quando eu mesma coloquei trança, muitas pessoas ficavam perguntando pra mim: como você lava? Você lava? É fedido? É a mesma coisa pra mim, sempre acontece. Isso mesmo, né? Gente, é um cabelo, eu lavo com shampoo, eu arrumo normalmente. É normal, é um cabelo. Mas se você vê uma menina loira, dos olhos azuis, com uma trança, ela cuida, ela limpa, por causa que como se a pele branca fosse vista como uma pele limpa, e a pele negra como se fosse uma pele suja, sem higiene. Hoje em dia também, pelo menos diante das redes sociais, muitas vezes quando você vê uma pessoa branca na internet com as tranças, muitas pessoas acabam militando em cima dela, falando que é errado, que é apropriação cultural, e aquilo não é certo, ela está usando. Então, as pessoas têm que ter a mesma opinião diante a rede social e diante a vida real. Não adianta você chegar numa pessoa branca e tá com a trança na rede social e falar que é chato, é feio, é apropriação cultural, e se você vê ela na rua, você vai começar a elogiar ela. É um pouco falta de caráter e hipocrisia. Sim, a nossa sociedade, ela se baseou a partir da hipocrisia. Esse foi um grande problema que deu certo, né? Sobre a questão da raça. No Brasil criou-se o preconceito de ter preconceito. O que isso quer dizer? Se você é preconceituoso, se você é uma pessoa racista, no Brasil não tem problema você ser racista. Mas tem problema você assumir o seu racismo. Você falar, eu sou racista. Aí as pessoas todas irão te tratar mal. Por quê? Porque não pode vir a público, né, essa realidade. Essa é a grande questão. A gente teve um caso aí há uns meses atrás, né, daquele entregador, um homem branco que, né, foi extremamente racista, e as redes sociais, as pessoas fizeram todo, né, um alarde. E a minha percepção que tenho a respeito disso é isso, né? É meio que as pessoas estão falando para aquele homem branco, olha, homem branco, você não pode falar que você é racista assim. Você não pode ser tão escancarado o seu racismo. Seja racista lá na sua casa, quietinho, né? Continuando explorando as pessoas negras no capitalismo, mas não fala que você é racista. Me parecia mais essa, ou uma preocupação de fato com o fim do racismo. E na internet, principalmente, tem o famigerado passar pano, né? Por esses dias mesmo, o influencer pegaram os tweets dele no Twitter lá, nas redes sociais, de 2 anos, um do mês passado, e mostraram para todo mundo, ó, gente, essa pessoa é racista. Aí ele foi lá e, tipo, fez um vídeo chorando, falando, então, gente, isso é antigo, com um tweet dele do mês passado. Isso é antigo, eu não sou assim, eu tenho pessoas da minha família que são negras, e dando todo aquele show. Aí no dia seguinte, tipo, todo mundo esqueceu tudo aquilo que aconteceu, e no dia seguinte ele posta um vídeo com uma menina negra falando da família, ela é a que dança mais. Então, tipo, você continuou racista. Não quer dizer que você fez um vídeo se desculpando, que você automaticamente mudou totalmente a sua personalidade, e por você ter pessoas negras na sua família, você deixa de ser racista. Isso não tem ligação com a outra coisa, não tem a ver. E todo mundo passou pano como se tivesse esquecido por ser o quê? Uma pessoa branca, padrão da sociedade e influencer. Mas se você vê um negro na internet falando, olha, gente, hoje eu passei de novo por racismo, muitas pessoas vão falar, ah, é mimimi, você se vitimiza muito, você fala que foi, mas eu quero ver provas, entendeu? Então, mesmo num pedido de desculpa de um influencer, continua sendo racista, e se um negro fala, você tá de mimimi. Podemos falar agora a questão do branco na luta antirracista. Eu vou falar um pouco de uma pensadora, artista, né, tudo, chamada Grada Quilomba, uma intelectual que é de Portugal, mora em Berlim, já veio para o Brasil fazer palestra, e o ano passado teve até uma exposição dela.
Um texto chamado A Máscara, ela dá dicas, né, de como funciona o processo na pessoa branca para ela se tornar antirracista. Então, ela fala que tem 5 mecanismos, né, para chegar nesse processo. Primeiro é o processo de recusa, né. Dentro do processo de recusa há uma cisão e uma projeção. Ele tira ele da ideia de ser racista ou não e projeta para o outro. Ele fala: bom, eu não sou racista, mas o outro é racista, ou todo mundo é racista menos eu, né? É a ideia de recusa. O segundo ponto é a culpa, né? O indivíduo vivencia o conflito de ter feito algo errado ou não ter feito o que ele deveria ter feito, e aí ele fica com medo das consequências, né? Então ele fica ali se culpando. Como que funciona essa culpa? Ele busca uma justificativa lógica para a ação dele, né? Ele fica, não, mas, né, você entendeu mal o que eu falei, eu não quis dizer isso. Eu não enxergo negros e brancos, eu enxergo somente pessoas. A ideia de raça, na verdade, não importa para mim, né? Ele fica buscando justificativas racionais, né, para lidar com a culpa de que ele fez ou ele deixou de fazer algo contra o racismo, ou ele fez algo racista. E o terceiro ponto, né, é a vergonha. A vergonha é o medo do ridículo, né? Quando o indivíduo ele falha em atingir o ideal de comportamento estabelecido dentro de si mesmo, e se vê como o outro olha ele, né? Ele olha para si mesmo e fala: nossa, como eu sou ridículo, eu não quero ser ridículo, né? Aí ele se pergunta: quem eu sou de verdade, né? Como as outras pessoas me percebem, como as outras pessoas me veem, o que eu represento para outras pessoas, né? Ela quer saber o que a outra pessoa pensa, porque aí essa pessoa está se deslocando de si mesma para tentar se colocar no lugar do outro e se perceber a partir do olhar do outro, né? Falar: bom, eu não sou racista. Ele parte lá. Aí o outro fala: não, você é racista, você foi racista comigo. Então, quando ele começa a perceber: putz, eu fui racista com ele mesmo, aí ele sente vergonha, né? Ele fala: como eu sou ridículo, né? E o quarto processo é o reconhecimento, né? Que vem junto com a vergonha. Quando ele sente vergonha, então, ele começa a reconhecer que existe de fato racismo, né? O reconhecimento é o momento que o sujeito branco reconhece a sua própria branquitude, ou seja, ele reconhece o seu próprio racismo. Ele reconhece finalmente que a realidade é de uma outra forma, e não como ele imaginava. Ele começa a entrar em contato com a realidade e ele começa a negociar com a realidade, né? Ele vai adentrando aos poucos nessa realidade e começa a negociar. Já não trata mais da questão de como eu gostaria de ser visto, mas sim de quem eu sou, né? Ele não quer mais saber, bom, como que as pessoas me olham? Não, ele fala, pô, como eu sou de fato, né? Ele reconhece que ele é um ser racista, que a subjetividade dele, como ele se vê internamente, foi construída e a partir da branquitude, a partir do pensamento do homem branco, a partir do pensamento racista, né? E o último ponto é a reparação. Então, se ele, a princípio, recusou, né? Ficou ali, aí depois ele sentiu culpa, caiu a ficha, como diz, sentiu a culpa, né? Tentou justificar, né, os feitos dele, essa culpa, aí ele caiu na vergonha, né? O quão eu sou ridículo. Com a vergonha ele reconheceu, não, de fato, o racismo existe. Aí ele passa a reparar. O que que quer dizer? Ele negocia com a verdade através da reparação do mal causado pelo racismo, através de mudanças. Ele fala: bom, então se eu sou racista, o mundo é racista, eu sou racista, eu preciso transformar as minhas atitudes, a forma como eu penso. Então ele vai mudar o vocabulário, a posição política dele, os espaços de poder que ele ocupa, as relações que ele tem, né? Aquelas pessoas que só andam com pessoas brancas, né? Que
é afinidade, é gosto, né? Aquelas desculpinhas. Ele começa a mudar, ou seja, ele entra no processo de abandonar os privilégios brancos. Por quê? Porque pessoas brancas no mundo racista têm privilégios, entende? Frente às pessoas negras. Então, quando ela entra no processo de reparação, ela começa a abrir mão do seu próprio privilégio. Que é o que eu disse, em vez de discutir se pessoas brancas deveriam usar trança, por que ela não pega o privilégio que deu para ela dinheiro, né, e beleza, e aplica, né, no fim, para diminuir o racismo? Ou seja, empoderar pessoas negras para se sentir lindas e poderosas também. Porque em vez de ficar falando por pessoas negras, elas não criam mecanismos para que as pessoas negras possam falar, né? Em vez de ficar querendo ser o salvador das pessoas negras, por que que ela não cria mecanismos para que haja emprego para as pessoas negras com salários melhores, né? Vamos olhar aqui na nossa empresa, quantas pessoas negras tem? Elas estão todas lá trabalhando de faxineiras ou no trabalho que ganha menor salário, ou elas estão em posição de poder? Tem pessoas negras nessa nesse espaço de trabalho, né? Eu já frequentei clínicas médicas e alguns espaços que nem empregada era negra. As pessoas, você não via uma pessoa negra nos espaços, não é? Não, não. A empregada era branca, os funcionários eram brancos, os clientes eram todos brancos. Não havia uma pessoa negra. Você fala, nossa, você se sente num outro mundo estranho, né? Então, é começar a fazer o que eu chamo de teste do pescocinho, né? Tem o teste do pezinho que você faz quando você nasce. Quando você você cresce, começa a se fazer enquanto sujeito, você tem que fazer o teste do pescocinho. Começar a olhar para o lado e ver quantas pessoas negras estão à sua volta e quais são as condições dessas pessoas negras, né? Que está à sua volta, né? O ponto, então, né, da reparação, de como as pessoas brancas deveriam agir contra o racismo, como que elas poderiam ser antirracistas, não se perguntar, eu sou racista, mas como eu posso desmantelar o meu próprio racismo? Estudar, né, reconhecer essa realidade do mundo, conversar com seus pares brancos, falar com pessoas brancas, pessoa branca, racismo existe, tá? E a gente precisa lutar contra, né? Dialogar com os seus pares, né? E não falar para pessoas negras o que elas deveriam fazer, como elas deveriam lutar, né? Como elas deveriam se comportar frente ao mundo. Esse é o papel do branco frente ao mundo antirracista. E aí ele tem que passar por esse processo. Se ele não passa por esse processo, ele não vai ser uma pessoa antirracista. Ele vai estar sempre ali colhendo o fruto da sociedade racista. Tem que estar sempre tentando alertar as pessoas sobre o racismo e sempre estar pesquisando e percebendo o que a gente solta, porque muitas vezes a gente solta frases dentro de uma conversa, dentro de uma sala de aula, dentro de uma roda de amigos, que alguém pode estar se sentindo ofendido com aquela sua frase e você foi racista mesmo sem saber. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava conversando sobre apropriação cultural até, e ele soltou algumas frases meio racistas, assim, reta, já comecei a falar, então, ó, essa frase aqui não é muito legal de você estar soltando, porque muitas pessoas podem estar se sentindo ofendidas, eu percebi que você não falou por mal, mas tentar, tipo, maneirar no seu vocabulário, prestar atenção no que você vai soltar 2 vezes antes de pensar, porque tem muita gente que não pensa antes de falar, acha que te chamar de cabelo duro, de tipo, te denegrir pela sua aparência, não vai machucar, mas tem muita gente que se preocupa com a opinião alheia. O racismo, que é um pensamento e uma prática, é uma invenção do Ocidente, é uma invenção de pessoas brancas. E as pessoas brancas, elas são responsáveis pelo racismo, e não as pessoas negras. Então, pessoas negras que reproduzem o racismo, né, ou seja, a ideia racista, a ideia da branquitude
foi introjetada dentro desse corpo negro, e ele reproduz, essa pessoa ela não está sendo racista, ela está colaborando com o racismo. Por quê? Porque ela não tem benefícios nenhuma, né, nessa prática, entende? Né? Então não existe pessoas negras racistas, né? Existe pessoas negras que reproduzem o racismo, né? Ela colabora com o racismo. Quando você, negro, começa a ter contato com a ideia da negritude, ou seja, você começa a desconstruir em você a branquitude, você começa a se incomodar com o mundo à sua volta, porque o mundo é racista, o mundo é branco. E aí você não pode, não consegue, na verdade, ficar mais silenciado, ficar calado diante da situação. O que as pessoas brancas, ou seja, o racismo, a branquitude, gosta, né? O que ela quer fazer é silenciar as pessoas negras. O racismo no Brasil é extremamente complexo. E o racismo no Brasil ele tem a originalidade do Brasil. Então, racismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do racismo no Paraguai, na África do Sul, na Europa, ou no Japão ou na China. Entende? As sociedades modernas, ou seja, aquele barquinho que saiu da Europa e foi se espalhando para o mundo todo, ele foi levando essa forma de vida, ou seja, o racismo. Então, ele foi sendo feito, se adaptando, tendo a sua originalidade de acordo com cada território. Então, no Brasil, pessoas asiáticas, elas são consideradas brancas. Judeu é considerado branco, asiático é considerado branco, entende? Elas não sofrem racismo no Brasil, entende? Ela pode sofrer xenofobia, que é fruto do racismo também. Mas o racismo antinegro no Brasil e indígena, né, as pessoas, os asiáticos não sofrem, né? Exemplo, o judeu, na Europa, ele não é branco, ele é judeu, por isso que eles sofreram racismo e ainda sofrem, né? No Brasil, o judeu, ele é branco, entende? Esse é o ponto, que aí a gente vai entrar na questão do colorismo aqui também, né? Pessoas negras de pele clara e pessoas negras de pele escura, né? Pessoas negras de pele escura têm uma outra vivência com o racismo, né? Aqui no Brasil. Pessoas de pele clara é outra experiência. As pessoas de pele clara, ela tem chamada de passabilidade, né? Em alguns espaços, em alguns momentos, né? Em algumas situações, elas podem, dependendo da pessoa, pode passar como pessoa branca e aí o racismo escapa ali na situação. Que uma pessoa de pele mais escura, retinta, jamais, não tem passabilidade, jamais passaria pela situação ilesa, entende? Então, o racismo ele é extremamente complexo, a gente vive essa chamada de colorismo, né, que tem experiências diferentes, mas ambos sofrem racismo, pessoas negras de pele clara, ela sofre racismo sim, independente se ela não se reconhece como pessoa negra, se ela rapa o cabelo, põe lente, né? Ela vai sofrer racismo sim, de fato, né? Agora, pessoas não negras ou não indígenas não sofrem racismo. E a questão dos indígenas também sofrem racismo, mas é um outro tipo de racismo, é diferente das pessoas com características negroides, né? Né, Ludmila? Eu sou uma negra, pele clara. Já fui taxada de branca. Existem mais de 60 colorações de pele negra. Já estudei isso, tem mais de 60 colorações, tem muita cor. Então, o preconceito sobre mim sempre foi ao meu cabelo, por ser afro, muito afro mesmo. Não é grande de comprimento, nunca foi longo, mas ele é desse tamanho. Então, meu cabelo sempre foi diferente. Na escola, teve uma época que os professores pediram para eu ir de cabelo preso, por causa que eu atrapalhava a visão dos outros coleguinhas. O que acontece? Justamente, né? Tem duas características negroide que a branquitude não suporta. É a cor e o cabelo crespo, né? São duas características que são insuportáveis. Temos o nariz, o beiço, né? Mas o cabelo e a cor sempre foi um problema maior para a branquitude. Então, embora tenhamos nascido de pele mais clara, mas tem lá o fenótipo do cabelo
que é insuportável para as pessoas brancas. Então, a piada, o racismo, a brincadeira, o preconceito é sempre voltada pelo cabelo e não pela cor. Porque a questão da cor, se a gente partir da ideia lá do embranquecimento da raça, né? No século XIX, trouxeram os imigrantes para se misturar com pessoas negras, para parecer peles mais claras, né? Então, o Brasil fez esse tipo de política e criou essa ideia de tolerância, né, para as pessoas de pele mais clara. Mas não tolera o cabelo porque o cabelo fala, tá muito negroide. Conselho para tentar fechar aqui para as pessoas negras, né? Se empodere. O que é se empoderar? Esteja próximo de pessoas negras consciente, né? Esteja com seus pares, né? Como dizia o Malcolm X, ame o próximo como a ti mesmo e deixe que os brancos se virem, né? Cuide de pessoas negras, esteja próximo de pessoas negras, falem dos problemas de enquanto pessoas negras com pessoas negras, né? Discuta, fala sobre isso, né? Leia, estude, né? Intelectuais, pessoas negras. Precisa, né? Entrar em contato com a cultura negra, com pessoas negras, para você se empoderar, para você ter poder de enfrentar o mundo racista, para você ter poder de ser você mesmo nesse mundo que não quer que você se seja, né? Então, eu acho que é o resumo para as pessoas negras. Pessoas brancas, o racismo faz mal para a sua humanidade também. Embora vocês tenham privilégios em ser branco na sociedade racista, mas se vocês partirem da ideia de justiça e de injustiça, talvez isso possa incomodar vocês, né? Como vocês lidam moralmente, internamente, com a ideia de justiça. E se o racismo é injusto, né, isso deve fazer mal psicologicamente para vocês, né? Partir de que ponto para ser antirracista, para ter um mundo melhor? Escute pessoas negras. Como se escuta pessoas negras? Leia intelectuais negros, ouça palestra, podcast, né? Siga pessoas negras na internet que falam sobre essas questões. Escutem ela. Não queira falar para ela o que ela é, como que ela deve agir. Não, escute, né? E começa a trabalhar você mesmo nesses 5 pontos que eu falei, né? Começa a se desconstruir enquanto pessoas e colaborar para um mundo mais justo, um mundo antirracista.